Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos começar esse dia bem informados. Pegue então o seu cafezinho, que chegou a hora de conferir comigo quais são os assuntos que estão em jogo nessa terça-feira no Brasil e no mundo. Vamos conferir os destaques desse 19 de março. Abro para vocês o nosso cardápio de notícias. Ministra da Saúde, Nízia Trindade, demite o diretor de gestão hospitalar em meio à pressão do governo. O último dia do verão deve marcar também o fim da onda de calor sufocante. Tem previsão de tempestades em boa parte do Brasil. Inundações e deslizamentos de terra deixam mais de 20 mortos na Papua Nova Guiné. E ainda, empresa anuncia a criação do microchip de inteligência artificial mais avançado do mundo. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom, após ser cobrada pelo governo, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, demitiu o secretário e o diretor de gestão hospitalar. A exoneração será publicada ainda no Diário Oficial da União. Vamos ver. A crise nos hospitais do Rio de Janeiro, com problemas no atendimento, foi uma das críticas feitas por Lula a Nízia Trindade na reunião ministerial desta segunda-feira. Depois da cobrança, foram demitidos o secretário de Atenção Especializada, Elvésio Magalhães, e o diretor do Departamento de Gestão Hospitalar, Alexandre Telles. Magalhães havia assumido no fim de semana um comitê gestor especial para os hospitais cariocas. Mas ele foi apontado como um dos responsáveis por apadrinhamentos e nomeações em hospitais federais. Magalhães será substituído interinamente por Nilton Pereira, diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. Pereira também fica encarregado de gerir o novo comitê. O Ministério da Saúde ainda não confirmou a saída do atual secretário, mas admitiu publicamente a demissão do diretor de gestão hospitalar, Alexandre Telles. Segundo a pasta, ele será substituído pela superintendente da pasta no Rio de Janeiro, Maria Aparecida Braga, que passa a acumular funções. Telles teria ainda mais poder no Ministério da Saúde em abril. O departamento que ele comandava iria concentrar as compras e contratações das 6 unidades hospitalares da rede federal no Rio. Isso era uma tentativa da pasta de acabar com o abandono e o desperdício que assolam os hospitais. Com a exoneração, médicos e pacientes dos hospitais federais estão em dúvida sobre se os hospitais vão ficar sujeitos ao histórico de apadrinhamento político e ineficiência. Bom, uma das coisas que mais prolifera no país, como uma praga mesmo, são os golpes através do telefone, da internet ou com produtos bancários. Para esse tipo de crime, infelizmente, não existem limites. E agora surgiu, gente, uma nova manobra envolvendo o Pix. Quem traz para a gente mais informações e também dicas de como sair ileso aí desse tipo de investida é o nosso repórter Anderson Nascimento, direto do Rio de Janeiro. Para aqueles que costumam pagar conta de luz, água, telefone ou outros serviços através do Pix, é melhor redobrar a atenção. A nova fraude é alterar o documento que chega por e-mail através da ferramenta Reboleto, que originalmente foi feita para revalidar boletos vencidos, mas agora permite alterar o QR Code disponível na cobrança. Quem paga a conta fraudada tem um prejuízo dobrado, perde o dinheiro e continua com a dívida. Se a vítima perceber o golpe muito rapidamente, há chances do banco restornar o Pix, visto que esse método de transferência é rastreável. Mas os cybercriminosos costumam distribuir os valores rapidamente entre várias contas laranjas para dificultar o rastreio do dinheiro. Uma das formas de se prevenir do golpe é protegendo-se de vazamento de senhas e adotar palavras-chave fortes, com números e letras maiúsculas e minúsculas, além de símbolos. Bom, e agora eu trago uma notícia que é praticamente um alívio para muitas pessoas. Hoje, gente, é o último dia do verão e também do calor sufocante, porém, as tempestades vão surgir em todo o país. A estação que fez ter recorde de consumo de energia acaba à 00:06 dessa quarta-feira.
O último dia de verão no Brasil traz o fim das altas temperaturas que marcaram as últimas semanas. O outono começa oficialmente à 00h06 do dia 20 de março e vai até o dia 20 de junho. Nesse período, as chuvas são mais escassas no interior do Brasil, em particular no semiárido nordestino. A estação também é caracterizada pelo declínio das temperaturas, principalmente na região sul e parte da região sudeste. A última onda de calor no fim de semana impactou também no gasto de energia no país. O Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que o Brasil registrou um novo recorde histórico de demanda da energia na última sexta-feira. O ONS afirmou que a demanda por eletricidade foi impulsionada pelas altas temperaturas registradas em todo o país. A carga nacional diária no Sistema Interligado Nacional do país bateu mais de 91 megawatts médio. Antes, a alta do consumo havia sido registrada em novembro de 2023, com cerca de 90.500 megawatt médio. O verão deve terminar com condições típicas da estação. Uma grande massa de ar quente e úmido continua dominando, que é a condição ideal para a formação das grandes nuvens carregadas, que provocam as pancadas de chuvas com raios. A previsão para a região sul é de uma semana ainda marcada por temporais isolados, especialmente em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O total de chuva pode ficar em torno de 80 milímetros. No centro-oeste, as chuvas devem ser mais regulares, com volume em torno de 70 milímetros por dia. No norte e na região nordeste, algumas áreas devem registrar 100 milímetros de chuva por dia. Já para a região sudeste, a previsão é de mais chuva nesse final de semana, com acumulados em torno de 80 milímetros por dia. O Superior Tribunal de Justiça analisa amanhã, quarta-feira, se o ex-jogador Robinho deve cumprir sua pena por condenação por violência sexual aqui no Brasil. A tendência é que a Corte aprove o pedido da Itália, o que significaria uma decisão inédita na justiça brasileira. Os magistrados do STJ vão avaliar o pedido da Justiça italiana de homologar uma sentença de 9 anos de prisão imposta ao ex-atacante em 2017 e ratificada em última instância em 2022. A decisão pode ser anunciada na própria quarta-feira e marcar um precedente no país que proíbe a extradição de brasileiros natos, algo que para muitos é sinônimo de impunidade. Mesmo se obtiver uma decisão desfavorável, o ex-jogador de 40 anos certamente não será preso imediatamente, porque poderá recorrer, inclusive perante o Supremo Tribunal Federal. Robson de Souza, conhecido popularmente como Robinho, está em liberdade, apesar de ter sido condenado pelo estupro coletivo de uma jovem albanesa em uma boate de Milão no ano de 2013. Segundo a denúncia, o ex-atleta e outros 5 brasileiros, entre eles Ricardo Falco, também condenado e solicitado pela Itália, fizeram a vítima beber até o ponto de deixá-la inconsciente e incapaz de resistir. Robinho, que defendia o Milan na época do crime, já estava no Brasil quando a justiça italiana proferiu a sentença definitiva. Diante da impossibilidade de extradição, a Itália solicitou em fevereiro de 2023 que o ex-atleta cumpra a pena no Brasil, invocando uma lei aprovada em 2017 que permite essa possibilidade. O STJ, portanto, vai apenas analisar se o pedido italiano cumpre os requisitos legais, sem julgar novamente o mérito da questão. A tendência é de que a Corte aprove a requisição do país europeu, o que significaria uma decisão inédita no Brasil. Um dia após ser reeleito presidente da Rússia para um 5º mandato, Vladimir Putin comemorou o resultado em um evento grandioso na capital, Moscou. O ato coincide com o 10º aniversário da anexação da Península Ucraniana da Crimeia. Ao lado dos 3 candidatos que concorreram contra ele nas eleições, Putin disse: "O caminho de volta à terra natal acabou sendo mais difícil, mais trágico, mas mesmo assim conseguimos. E isso também é um grande acontecimento na história do nosso estado." Uma multidão foi até a Praça Vermelha para o ato. Putin lidera o país há muito tempo e acho que nosso país se tornará ainda mais forte com ele. Então esperamos coisas ainda maiores dele. Claro que estou de bom humor. Há 10 anos a Crimeia é nossa e estamos todos felizes. Nós sempre passávamos feriados lá e estamos felizes em voltar lá e ter feriados lá novamente. E apoiamos o nosso presidente, que já foi eleito. E quem mais senão ele? Havia outros candidatos, claro, mas Vladimir Vladimirovich, ele é a base do nosso país.
Aos 71 anos, Putin foi reeleito para seu 5º mandato com 87,28% dos votos, em um pleito sem um candidato opositor com chances reais. Todos os principais opositores do presidente russo estão mortos, presos ou exilados. As eleições aconteceram um mês depois da morte na prisão de Alexei Navalny, principal detrator de Putin. E a defesa do ex-presidente americano Donald Trump afirmou que o empresário não tem como pagar a fiança de 464 milhões de dólares estabelecida pela Justiça. Caso o valor não seja reduzido e nem a Justiça concorde em suspender o pagamento, as propriedades de Trump poderão ser confiscadas. O ex-presidente foi condenado por fraudar balanços financeiros de sua empresa, a Trump Organization. Esse valor equivale a cerca de 2,33 bilhões de reais. Segundo a defesa do ex-presidente, obter uma fiança de 464 milhões de dólares é impossível, dadas as circunstâncias. A afirmação consta em um documento de 250 páginas apresentado ao tribunal, na qual apontam a possibilidade de que o magnata sofra uma crise financeira, a menos que a Corte de Apelações intervenha a seu favor. A fiança é uma garantia de que o republicano vai pagar qualquer sanção que lhe seja imposta no caso de falha em seu recurso de apelação. O juiz instrutor do caso, Arthur Engoron, condenou em fevereiro o ex-presidente e seus 2 filhos mais velhos a pagar 355 milhões de dólares por inflar o valor de suas propriedades para obter juros mais favoráveis em empréstimos e seguros. A decisão impede Trump, por 3 anos, de dirigir empresas na cidade de Nova York. O republicano, que aos 77 anos busca retornar à Casa Branca nas eleições de novembro, havia solicitado depositar uma fiança de 100 milhões de dólares, mas o juiz rejeitou. Trump, que se tornou conhecido como promotor imobiliário e homem de negócios em Nova York antes de entrar na política, pode ter que vender algumas de suas propriedades emblemáticas para cobrir a multa se sua apelação falhar. Agora são 8 horas e 42 minutos. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Inundações e deslizamentos de terra deixam mais de 20 mortos na Papua Nova Guiné. E ainda, empresa anuncia a criação do microchip de inteligência artificial mais avançado do mundo. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques dessa terça-feira para compartilhar com você. Inundações, deslizamentos de terra e chuvas torrenciais deixaram pelo menos 20 mortos na Papua Nova Guiné, onde casas foram danificadas e estradas destruídas. O balanço foi divulgado pelas autoridades nesta segunda-feira. Segundo as autoridades do país localizado na Oceania, várias pessoas morreram soterradas pela lama. O Centro Nacional de Desastres informou que várias casas e estradas foram destruídas e acrescentou que as chuvas, deslizamentos de terra e cheias de rios continuaram na província de Simbu, com cerca de 377 mil habitantes. As comunidades costeiras também foram afetadas, com fortes tempestades destruindo calçadões e inundando praias. Papua Nova Guiné é o 16º país mais ameaçado pelas alterações climáticas, de acordo com o Índice de Risco Global de 2022. Na Argentina, milhares de manifestantes de diferentes organizações sociais exigiram que a entrega de alimentos aos restaurantes comunitários públicos seja restabelecida. Em Buenos Aires, houve embate com a polícia, que precisou usar gás lacrimogênio e caminhões de bombeiros para dispersar os participantes. As organizações sociais, que convocaram 500 bloqueios de estradas em todo o país, exigem que o governo restabeleça a entrega de alimentos nas cozinhas comunitárias públicas em um momento em que mais da metade da população vive na pobreza e é atingida pela inflação galopante.
A situação é um desastre. Há desabastecimento nas cozinhas, fome, miséria nos bairros. É terrível. Hoje viemos reclamar porque faz 4 meses que não entregam a mercadoria nas cozinhas e as crianças estão precisando. Não só não se come todos os dias, mas quem pode comer o faz uma vez por dia. Temos pelo menos 70% da população abaixo do índice de pobreza. Muitos mais irmãos e irmãs do povo trabalhador abaixo do índice de indigência. Isso é insustentável. A mobilização teve como lema "A fome é o limite" e foi convocada pela União dos Trabalhadores da Economia Popular. Desde que assumiu o cargo em 10 de dezembro, Milei implementou um forte ajuste fiscal que alcançou o superávit financeiro em janeiro e fevereiro, algo não visto desde o início de 2011. Por outro lado, há uma tensão social crescente, alimentada por demissões, queda nas aposentadorias, aumentos nos preços de alimentos e medicamentos e um golpe nas tarifas do serviço público devido à eliminação de subsídios. Algumas cozinhas comunitárias informaram que receberam o último lote de alimentos em novembro e que desde então contam com doações e ajuda municipal para alimentar cada vez mais pessoas. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, advertiu novamente para o risco de uma guerra nuclear. Em sua frase, ele chegou a fazer referência ao filme que deu vida à dura realidade do apocalipse nuclear. Ele disse, abre aspas, a humanidade não pode sobreviver a uma sequência de Oppenheimer, fecha aspas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que a humanidade está próxima de uma guerra nuclear. A humanidade não pode sobreviver a uma sequência de Oppenheimer. Todos esses avisos, todos esses sobreviventes, imploram ao mundo que se afaste do precipício para o qual está caminhando. Guterres fez o alerta durante uma reunião do Conselho de Segurança sobre não proliferação nuclear organizada pelo Japão. Ele também expressou preocupação com o fato de os países estarem investindo mais recursos em novas tecnologias nucleares do que em instrumentos de paz. Nos encontramos em um momento em que as tensões geopolíticas e a desconfiança elevaram o risco de uma guerra nuclear ao seu nível mais alto em décadas. O relógio do juízo final está correndo e seu tic-tac misterioso ecoa em todos os ouvidos. O filme Oppenheimer traça os momentos-chave da vida de Robert Oppenheimer, físico que trouxe o planeta para a era nuclear, precipitando o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. E por falar em guerra, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conversaram por telefone nesta segunda-feira, em meio a uma crescente tensão entre os dois aliados por conta da ofensiva em Gaza. Eles se falaram pela primeira vez em um mês. Desde a última conversa em 15 de fevereiro, Biden tem sido cada vez mais crítico em relação ao número de palestinos mortos e à grave situação humanitária em Gaza. O mandatário americano chegou a declarar recentemente que Netanyahu mais prejudica do que ajuda Israel. O premier israelense, por sua vez, rejeita a pressão internacional e promete levar adiante uma operação terrestre contra a cidade de Rafah, no sul do enclave, onde cerca de 1,5 milhão de palestinos se refugiam. Conversei durante a tarde com o presidente Joe Biden. Falamos sobre os acontecimentos recentes da guerra e sobre o compromisso de Israel em atingir todos os seus objetivos: eliminar o Hamas, libertar os reféns e garantir que Gaza nunca mais será uma ameaça, mas sem deixar de fornecer ajuda humanitária enquanto lutamos para atingi-los. Em outro pronunciamento, também nesta segunda, Netanyahu declarou que a vitória está ao alcance de Israel e voltou a prometer que os civis serão retirados de Rafah antes do início da invasão. A ideia de que vamos prender 1 milhão, 2 milhões de pessoas, que não temos planos e que não vamos deixá-las sair é uma mentira. Não passa de uma desculpa esfarrapada, porque vamos garantir que elas tenham para onde ir. Vamos deslocar as diversas agências internacionais que estão no sul e dizer vá para cá, vá para lá, com localizações precisas. Apesar de ser frequentemente bombardeada, Rafah é o único grande centro populacional da faixa de Gaza que ainda não foi alvo de uma operação por terra do exército israelense. As Nações Unidas alertam que uma invasão a esta cidade na fronteira com o Egito pode causar uma catástrofe inimaginável.
Iniciada em 7 de outubro após um ataque sem precedentes perpetrado pelo Hamas, a guerra já deixou quase 32 mil mortos no território palestino, segundo o Ministério da Saúde, subordinado ao movimento islamista. E vamos falar agora de tecnologia. A NVIDIA apresentou o seu último e mais poderoso microchip destinado a acompanhar a revolução da inteligência artificial. O objetivo da gigante tecnológica é se consolidar como a principal fornecedora desses componentes essenciais para o setor. Vamos ver. O presidente da empresa, Jensen Huang, fez a apresentação do produto em uma conferência de desenvolvedores na Califórnia. As GPUs são chips com uma capacidade de cálculo muito superior à dos microprocessadores clássicos, conhecidos como CPUs. A gigante tecnológica americana anunciou assim o lançamento de seu processador mais poderoso até o momento, juntamente com um programa em uma plataforma de computação chamada Blackwell, em homenagem a David Blackwell, o primeiro acadêmico negro a ingressar na Academia Nacional de Ciências. As GPUs Blackwell se tornarão superchips, 4 vezes mais rápidos do que os da geração anterior, que foram usados para treinar os modelos de inteligência artificial existentes, segundo a NVIDIA. A posição da empresa na linha de frente dessa evolução levou as ações da NVIDIA a terem ganhos de 267% em um ano e 80% desde o início de 2024. O enigmático artista Banksy ressurgiu pelas ruas de Londres. Dessa vez, sua obra na lateral de um edifício simula a folhagem de uma árvore podada. A obra atraiu moradores e turistas para o norte da capital britânica e mostra uma pessoa sob linhas de tinta verde, que, quando vistas de longe, dão a impressão de compor a árvore podada no terreno. Acho que ele definitivamente avistou algo com a árvore. Uma árvore bizarra no meio desta estrada. Quer dizer, árvores são podadas, mas esta é uma árvore enorme e velha, ainda sobrevivendo. Então ele viu algo aqui e fez algo com isso. Com um muro logo atrás, acho que é muito inteligente. Quem quer que tenha feito isso? Vi nas redes sociais que havia um Banksy na esquina de onde eu moro. Então pensei em vir dar uma olhada. É ótimo. Sim, é ótimo, porque é uma área do norte de Londres sobre a qual você não ouve falar muito. Haringey, acho que na realidade estamos em Islington agora, mas essa região, seu entorno, não é uma área que as pessoas conhecem muito. O artista de fama mundial, cujas obras são avaliadas em dezenas de milhões de dólares, tem mantido sua identidade em segredo desde o início de sua carreira, gerando muitas especulações. Bom, se muitas vezes após uma viagem, ao desembarcar do avião, seguimos direto para o hotel, imagina só desembarcar do avião, gente, e já está à beira da praia. Isso mesmo. Hoje vamos conhecer a Praia de Marro, em São Martinho, nos Países Baixos, onde ao invés da sua orla ter acesso a uma calçada ou avenida cheia de hotéis e apartamentos, ela dá acesso direto ao Aeroporto Internacional Princesa Juliana. Vamos ver que imagem nos espera. Por lá, gente, agora são 7 horas e 55 minutos. Eles estão apenas a 1 horinha de diferença daqui do nosso Brasil. E por isso a gente já pode ver aí o dia amanhecendo. Nas imagens conseguimos observar muitas construções e até mesmo uma rua estreita para passagem de veículos entre a praia e a areia. Além, claro, de um navio. Parece até ser um cruzeiro aqui nessa imagem que a gente observa. Para você ter uma noção, os pousos fazem com que a faixa de areia fique cheia de turistas doidos para ver os aviões passarem em cima das suas cabeças. Doidos, sim. Eu não sei se eu teria, gente, essa coragem. Olha só, de ficar aí embaixo. Vai que alguma coisa acontece, dá uma olhada. Sem contar que em momentos de decolagem de algum avião, a potência das turbinas, como você pode ver, olha só a força, pode forçar algumas pessoas a saírem da areia e irem direto para o mar. O que eu diria que deve ser incrivelmente divertido, porém eu confesso que eu tenho um certo medo. É com essas imagens, então, que a gente encerra a nossa edição das 8h30 da manhã. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. 10 horas, é Juliana Daliva quem chega com mais informações para você. Eu volto à 1 da tarde com o balanço das notícias da manhã dessa terça-feira. Portanto, não perca. Até mais!